Olá, turma. Então, nossa aula de hoje é para a gente debater, analisar o princípio filosófico do iluminismo, seus aspectos epistemológicos, políticos, organizacionais, e a gente tentar também perceber que o iluminismo, mais do que um processo filosófico datado no século XVIII, ele faz parte de uma trajetória da humanidade no processo de reflexão crítica e valorização da razão, do progresso, da técnica, da ciência e da capacidade humana de valorizar não só o humanismo, mas também a transformação da humanidade para o chamado melhor, a ideia de ótimo social. Né? Porque existe então uma demarcação histórica, iluminismo, filosofia das luzes, época das luzes, século XVIII. Sim, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itália, e com suas influências, por exemplo, nos Estados Unidos, com a independência americana em relação ao Reino Unido, a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana também, já no século, transição século XVIII para XIX, mas, ou ainda até no Brasil, a Inconfidência Mineira, né, são vários eventos políticos interessantes que fazem parte desse estofo iluminista. Mas mais do que isso, a gente tem que pensar o iluminismo como uma disposição da vida humana, uma disposição da condição humana para valorizar o pensamento, a racionalidade, o debate, o diálogo, a tolerância. Então, de imediato, iluminismo, segundo o filósofo Kant, um texto bem interessante que eu coloquei para vocês, iluminismo é a capacidade do homem de pensar por conta própria. Iluminismo é a saída do homem do seu estado de minoridade, no qual ele próprio é culpado. Ou seja, está se colocando aí não é um fenômeno histórico, mas um fenômeno da vida humana como um todo, independente da época. O que é o estado de minoridade? É a submissão individual, ou até mesmo social, a um poder extrínseco, externo ao homem. Pode ser a instituição, o Estado, a igreja, pode ser uma ideologia, ou seja, a pessoa não tem condições de pensar por conta própria. Ela transfere a responsabilidade do pensamento para uma figura de autoridade, seja no sentido repressivo ou mesmo uma figura carismática. A pessoa transfere o poder de racionalizar, de pensar, para alguém que pensa por ela, que decide por ela, toma decisões por ela. Então, o estado de minoridade é uma perspectiva pautada pela heteronomia. Alguém pensa por mim, alguém escolhe por mim, alguém decide por mim. Ou seja, a pessoa que não tem condição de ser cidadã, mas submissa, súdita. Alguém que transfere o poder da vida, decisão política, social, qualquer tipo de decisão, para uma esfera externa. E isso é muito perigoso, porque é toda condição básica para o arbítrio, para a ditadura, para o autoritarismo, para qualquer governança obscurantista, intolerante, agressiva, que é incapaz de aceitar a diferença. Então a leitura kantiana é uma leitura não só cognitiva, epistemológica, mas também política. Porque quem pensa por conta própria não aceita se basear em mitos, em falácias, em mentiras. Não aceita basear sua vida em ideologias vazias, mas vai ter a capacidade de refletir, analisar, ponderar de maneira sóbria, de maneira singular, sem depender de artifícios ou qualquer influência externa que deprima a nossa capacidade intelectual. Então, é um ponto muito interessante, porque a gente pode dizer o seguinte, que o iluminismo não é só uma coisa datada do século XVIII. Vem desde a vida civilizada do homem. Ou seja, na Antiguidade Clássica, Aristóteles poderia ser um iluminista, Platão, Hesíodo, né, na cultura judaico-cristã, Moisés, Jesus, na cultura indiana, Buda, todo também chamado de iluminado. Ou seja, não é só uma questão aí de trocadilho, é porque são pessoas, personalidades que, independente do estofo político e ideológico, valorizam o que? A singularidade, valorizam a autonomia do homem, a libertação em relação a qualquer tipo de dominação teológica. Não, olha o caso de Jesus, olha o caso de Buda, o caso de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de Hesíodo.
propondo leituras que muitas vezes vão contra o espírito da época. Galileu, a modernidade, o próprio Pico da Miranda, que nós já vimos, e muitos outros. Então, qualquer pessoa que pensa por conta própria, qualquer pessoa que é singular, ela é uma pessoa iluminista, uma pessoa que está na vanguarda do pensamento, que ousa enfrentar todo tipo de dominação política e ideológica. Até o contexto de Kant, quando ele vai dizer que a minoridade é a incapacidade do homem de fazer uso de seu próprio entendimento, sem a direção de outro indivíduo, ou seja, alguém te manipula, você é uma marionete de alguém. E a própria pessoa é culpada por isso, porque, claro, ela transfere para outra a responsabilidade. É uma espécie de servidão voluntária. Então, quando um homem ousa saber, sapere aude, ousa saber, tem coragem de fazer uso do próprio entendimento, ela está vivenciando o esclarecimento, o iluminismo. Né? Então, ou seja, é isso, é você não se deixar dominar por uma autoridade externa. E é muito difícil. Por quê? Porque nós temos duas posições que atrapalham o nosso processo de esclarecimento intelectual, moral e social. Preguiça e covardia. Preguiça porque eu quero ficar no meu bem-estar, na minha vida privada, idiota, né? Digamos assim. Eu tenho preguiça, tá bom, tá tudo bem, eu me acomodo fácil às circunstâncias. E covardia porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu prefiro então ser uma pessoa esmagada por uma força externa, né, e sempre me adequar também, do que ousar enfrentar esse arbítrio. É um grande perigo. Então, é uma jogada, é uma leitura que tem bastante influência também política. Que a política autoritária, ela sempre se baseia nisso. Medo, intolerância. Ou seja, é melhor você ser um rato do que ser uma pessoa morta. Né? Então, o processo de esclarecimento individual, social, ele suprime a superstição, o obscurantismo, o medo, a mitificação social, a idolatria aos mitos, todo tipo de visão de mundo que é contrária à libertação do homem da ignorância. Então o que a gente fala? É a luz da razão vencendo as trevas da ignorância. Isso é muito interessante. A luz da razão vencendo as trevas da ignorância. E temos vários mitos, digamos assim, não no sentido negativo, mas positivo, ou seja, de histórias clássicas que representam essa libertação do homem. Ou, por exemplo, a história de Prometeu. Prometeu é um personagem da cultura grega que pressupõe o pensamento antecipado, ou seja, quem pensa conta própria, quem reflete. Prometeu, ou seja, astúcia primordial, o pensamento primordial. Então Prometeu é um titã que é considerado o patriarca da humanidade, porque ele ajuda a criar um homem, ao mesmo tempo esclarecer o homem, trazendo o que? Para a humanidade o fogo, que representa a ciência, a razão, a técnica. É isso, a luz é a técnica, a luz é a razão, a luz é a ciência. Os deuses gregos ficam contra isso, porque eles querem que o homem viva no estado de dominação, de heteronomia. Então, quando Prometeu leva o fogo ao homem, ele ensina o que? A técnica, a razão, o conhecimento. E a técnica, a razão, o conhecimento liberta o homem da dominação da natureza. Dá ao homem que? Independência. Dá ao homem liberdade. Dá ao homem capacidade de enfrentar o medo e todo tipo de arbítrio. Isso é muito importante. Então, a ideia é sempre essa. Nunca se deixar guiar por ninguém. Então, no plano prático, a pessoa não pode se basear, né, usando a linguagem atual, se basear em corrente WhatsApp, mensagens extrínsecas. Tem que ler, tem que pesquisar, buscar a fonte. Muita gente, por exemplo, se baseia às vezes em meme. Não, tem que ver a fonte. Qual é a fonte? Ela é fidedigna? Ela é baseada em dados verificáveis? Ela é cientificamente comprovada? Muita gente se baseia em ideologia, porque, claro, não quer perder a sua mitificação moral. Prefere se basear no mito do que na razão. Né? E a ideia é essa: o mito, no final, sempre é vencido pela razão, pelo logos. É a trajetória humana. A trajetória do homem, seu processo de esclarecimento humano, intelectual, social, político e moral. Então nós temos aqui, por exemplo, então, é o aspecto cognitivo, libertação do homem, libertação interior. Para mudar a sociedade, eu tenho que mudar a mim mesmo. Eu tenho que ter um processo de parar de acreditar na ignorância, valorizar a ignorância, a superstição, as trevas, valorizar a luz, o entendimento, o debate, o diálogo, o conhecimento, o letramento, a reflexão crítica. Isso é esclarecimento. Então nós temos vários aspectos. Eu não vou seguir uma ordem muito linear, até porque não existe linearidade nisso,
Mas nós temos, primeiramente, vamos pensar aqui a parte pragmática concreta. O século XVIII, então, ele vai arejar um pouco a cabeça das pessoas. Começa a surgir uma série de contestações ao poder absoluto dos reis, dos monarcas, dos impérios, uma contestação do poder ideológico da igreja, pode ser católica, protestante, qualquer igreja, qualquer religião, inclusive. É uma contestação também de todo tipo de cerceamento da liberdade de imprensa e de expressão. Então, começa a se valorizar os cafés filosóficos, os cafés literários, as academias de ciência, as universidades começam a ganhar mais autonomia, ainda que muito paulatina, né? Valoriza essa ideia de educação pública, também é uma coisa muito ainda restrita, mas que já é um avanço. É aquela figura do déspota esclarecido, ou seja, é o monarca que começa a fazer reformas institucionais. É um monarca que tem um poder muito forte, mas ele permite, né, um controle maior do poder pelo Estado, pelo parlamento, e faz reformas estruturais na sociedade. Existe então uma progressiva separação entre o poder do rei, o poder do monarca e o poder público. Ou seja, é uma superação do absolutismo, essa prática clientelista e patrimonialista. O clientelismo é quando você usa a máquina pública para satisfazer interesse, interesse privado. E o patrimonialismo, você usa o dinheiro público para o seu próprio mecanismo econômico-social. Ou seja, você vive com o dinheiro público para satisfazer as suas próprias demandas. Então isso é muito perigoso, porque isso é uma prática obscurantista e quando não há transparência, quando não há fiscalização pública, quando não há um poder autônomo do Estado, poder legislativo ou judiciário, o que acontece? O homem se torna cada vez mais refém da máquina pública autoritária. Então o dinheiro público que poderia ser investido em saúde, educação, infraestrutura, satisfaz apenas demandas da elite monárquica. Foi até o caso da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi uma contestação da, da falta de parcimônia, da falta de frugalidade do rei nos gastos públicos para satisfazer festas, luxo e mesmo guerras que iam contra o interesse da população. A pobreza aumentando e os gastos públicos aumentando. E sempre o governo cobrando mais impostos para satisfazer a máquina elitista do primeiro e segundo estado. Mas é bem interessante isso, né? Porque no antigo regime não havia controle de gastos públicos. Quando o cofre público está em risco, está em déficit, o que é feito? Paga mais imposto, cobra mais da população. A população produtiva, artesãos, camponeses, eram obrigados a trabalhar mais e mais para que houvesse, então, a possibilidade do Estado sanear a sua dívida. Ou seja, a elite vive no luxo e o povo vive na lama, no sofrimento, no trabalho contínuo, mais e mais para satisfazer uma elite parasitária. Que é essa ideia. O antigo regime, nós temos uma elite parasitária. Não está comprometida com o bem comum, com o progresso da sociedade, apenas com o seu próprio interesse. Então, um ponto importante, mais uma vez, falando, houve então um desenvolvimento do letramento, das editoras, né, das impressões, do debate intelectual, dos cafés, das sociedades secretas, onde se debatiam temas republicanos, democráticos, temas que valorizavam a liberdade de expressão, como também nós temos então reformas estruturais no poder, que é a ideia da monarquia constitucional, mais ainda a constitucionalidade do poder. O poder, aos poucos, passa a ser constitucional, ou seja, o poder absoluto morre, ele é fragmentado e dividido nos três poderes: o poder executivo, legislativo, judiciário, e uma certa harmonia dos poderes. Isso é fundamental para o mundo moderno, para o mundo laico, republicano, um mundo onde exista a harmonia dos poderes em prol do progresso da sociedade. Tá? Pensemos nisso, que é um grande debate hoje. Não pode existir uma hegemonia de um poder sobre o outro. E tradicionalmente, sempre nós temos o quê? O executivo prevalecendo em relação ao judiciário e ao legislativo. A ideia é a harmonia. Três poderes independentes. Que é uma coisa muito colocada pelo Montesquieu, no Espírito das Leis. A ideia dos três poderes, que é a base de qualquer governança republicana constitucional. Então a Constituição ela evita o arbítrio do poder. Qualquer Constituição, quanto mais ela é racionalizada, quanto mais ela é esclarecida, quanto mais ela é includente e laicizada,
mas ele evita o arbítrio do poder. Então, tudo aquilo que é determinação governamental tem que ser prévia, tem que estar estabelecida na lei. A lei não é só um papel, é um contrato social que garante estabilidade, garante institucionalidade, evita que tome-se decisões arbitrárias que possam prejudicar o cidadão comum ou o súdito na monarquia. Pode parecer que isso aí é algo sem muito valor, porque, por exemplo, se uma pessoa de posses, um membro da elite, ela pode vir se tornar, quem sabe, uma inimiga do Estado, perseguida pelo Estado, mas então um cidadão comum, que não tem nenhum poder financeiro, não tem nenhuma garantia jurídica. Então, quando existe constitucionalidade, valoriza-se cada vez mais o quê? A ideia de isonomia. Todos são iguais perante a lei. Não importa a classe social, não importa o poder financeiro, não importa a etnia, não importa o gênero. Todos são iguais perante a lei. Uma conquista moderna que faz parte do chamado Estado Democrático de Direito, que é uma conquista também da constitucionalidade, da institucionalidade democrática e iluminista. Tá? O comprometimento republicano com o Estado. Então, tanto que hoje, numa sociedade mais avançada, a nível civilizatório, tem pouca diferença uma monarquia constitucional ou uma república democrática. Porque ambas fazem parte o quê? De um sistema rígido, no sentido de constitucionalidade jurídica, que garante para cada cidadão a igualdade perante a lei. É lógico que somos diferentes, né, a nível de talento, a nível de mérito, a nível de esforços, talvez, né, pode colocar isso, mas tem as variáveis disso também, vamos colocar aqui, mas perante a lei todos somos iguais. E isso tem que ser defendido com unhas e dentes, que na prática, infelizmente, acontece. Sobretudo numa sociedade escravocrata, racista, como no Brasil, nós temos um racismo estrutural muito forte. Até hoje, o pobre, o favelado, né, o preto, digamos assim, são oprimidos pela máquina pública. Porque nós temos uma tradição escravocrata muito forte que até hoje não foi superada, infelizmente. Mas é algo que a gente tem que lutar para defender uma democracia substantiva de base. Isso é o que é também um debate bastante iluminista, que defende a igualdade do gênero humano. Né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então a monarquia constitucional ela coloca o rei não como uma figura, digamos assim, acima do bem e do mal, mas uma figura que tem um poder limitado. E faz do rei, digamos assim, o monarca, uma figura que está a serviço do Estado, a serviço do social. É o monarca, então, ele mais do que tem que ser servido, ele tem que servir. Tem que servir ao público, servir ao Estado. Na prática não é muito bem assim, mas já é um avanço moral. Ou seja, o rei tem que prestar contas. Então a monarquia constitucional, ou mais ainda, a própria governança constitucional, é baseada no controle do, da máquina pública, na devida administração racionalizada, é quase que a base da burocracia moderna, ou seja, cada um com seu governo, seu estamento, seu departamento, e funciona-se tudo em harmonia, porque existe, né, a ideia de transparência, de fiscalização, de monitoramento. Iluminismo. O iluminismo esclarece tudo. A verdade vai libertar o homem da ignorância. Né? De fato, libertar da ignorância, não uma visão ideológica que a gente está vendo hoje. Né? Então, a governança constitucional, que se aplica a qualquer tipo de governo moderno, ela permite o progresso das ideias, o progresso organizacional, o progresso do bem comum. Isso é fundamental. Ou seja, tudo tem que ser determinado por leis, por regras. Não existe liberdade absoluta. Eu até vou analisar uma frase de Montesquieu que vai dizer o seguinte, que a liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem. Se o cidadão pudesse fazer tudo o que as leis proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Ou seja, é o paradoxo da liberdade. Se todo mundo é livre, ninguém é livre. Se todo mundo é livre, eu posso matar, posso roubar, e eu posso ser morto, eu posso ser roubado. Né? Então, cadê a harmonia? Cadê o equilíbrio? Então, a minha liberdade termina onde só começa. Não há liberdade absoluta. O próprio liberalismo clássico defende isso. Não existe a ideia de liberdade absoluta. Eu tenho uma liberdade até certo ponto. Eu não posso cercear a liberdade do outro. Eu não posso tirar a liberdade do outro. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma ação livre plena, eu vou acabar com o mundo. Eu vou tornar autoritário, autocrata, um tirano. Eu não vou mais reconhecer a dignidade da pessoa humana. Eu vou querer matar todo mundo, vou querer roubar todo mundo, eu posso ser morto. Ou seja, acabou a ideia de bem-estar, de segurança, de equilíbrio. Por isso é fundamental que exista constitucionalidade. Porque senão, a qualquer momento, uma figura tirânica, autoritária, disruptiva, muitas vezes mitificada, messiânica, pode se aproveitar da prerrogativa do poder para estabelecer uma exceção social. E isso
pode prejudicar a economia, os negócios, o comércio e todo tipo de estabilidade nacional e internacional. Logo, é fundamental que exista controle do poder. Então, a liberdade individual sempre é limitada. Ah, eu quero beber e andar de carro. Não pode, porque você vai colocar em risco o outro. Ah, eu quero não tomar vacina e eu quero me misturar com a sociedade. Não pode, porque você vai prejudicar o bem comum, porque sabe que você pode contaminar os outros. Então, a nossa liberdade individual nunca é total. Ela tem que ser cerceada sim. E esse cerceamento não é uma coerção. É uma necessidade natural de coexistência pacífica. Só existe harmonia onde cada um tem uma esfera correta e delimitada de ação. Senão é caos. Senão eu vou avançar no espaço do outro. Meu espaço, seu espaço. Tem que ter uma harmonia entre as esferas. É isso então que está sendo colocado no Montesquieu e a base da sociabilidade moderna. Né? Muito próximo pode prejudicar, muito afastado a gente não tem diálogo. Tem que ter o ponto médio de ação. Até porque eu preciso do outro. Só que eu não posso invadir o outro. Eu tenho que dialogar com o outro, estabelecer relações racionais, transparentes, decentes, dignas com o outro, reconhecendo a própria dignidade da pessoa humana. Daí volta aquela leitura do humanismo. O humanismo é você reconhecer o outro, na sua dignidade, no seu valor, no seu talento, né? E estabelecer relações de cordialidade. Eu não posso querer destruir o outro. Eu tenho que dialogar com o outro, valorizar o outro como ele é. Isso é muito iluminista também. Tá? Então, aí nós temos então um debate sobre a tolerância. A tolerância é uma grande conquista da modernidade. Por quê? Porque a tolerância ela já é um avanço civilizatório. Vamos pensar aqui as religiões tradicionais, a história das religiões. Cada uma tem a sua verdade. Cada uma estabelece o critério de verdade, de razão e justiça. Uma é melhor do que a outra. Tecnicamente, infelizmente, é assim que funciona na prática. Cada um vai estabelecer o seu mérito, o seu valor. Cada um vai estabelecer a sua grandeza, o seu poder, como algo acima do bem e do mal. Ou ainda com a própria expressão do bem, contra o mal. Ora, a tolerância, ela vê o seguinte, cada religião tem o seu valor. Cada religião tem a sua verdade relativa. Existe uma verdade que o homem não pode alcançar, talvez transcendente. Uma verdade que o homem não tem como alcançar. Então, que cada um valorize o seu modo de ser, desde que não prejudique o próximo. Então, por exemplo, como é que eu posso ter uma convivência pacífica? Os cristãos, né, pode ser o protestante, católico, ortodoxo, os judeus, os muçulmanos, os ateus. Cada um tem seu valor. Cada religião, na sua origem, expressa a vida, a dignidade humana, o bem, a justiça, a liberdade. Cada religião tem a sua forma de pensar a grandeza da dignidade humana. Só que na prática, então, ela descambou para o arbítrio, como eu falei, pelo poder teológico, pelo poder arbitrário. É um ponto importante para a gente debater. Ora, mas no plano prático, cada religião tem o seu mérito. Então a tolerância ela pensa o seguinte: se eu não tenho a verdade absoluta, eu tenho que entender, valorizar, respeitar o outro. Eu posso aceitar a religião do outro, não posso comungar com o outro, mas eu vou viver até a morte o direito do outro ser quem é. Então, ou seja, se antes tinha guerra de religião, porque eu considerava que minha verdade é maior que a outra, agora eu tenho o quê? A tentativa de institucionalizar que cada um tenha o seu espaço de fé. Toda fé é legítima, desde que não atente contra o bem comum. Se bem religião ela pressupõe agressão, violência e morte, ela tem que ser cerceada, sim, tem que ser controlada. Agora, se minha religião defende a paz e a tolerância, o bem-estar comum, pronto, está ótimo. É isso que mais importa, é isso que importa de fato. Importa que nós vivamos em harmonia. Então, por exemplo, eu não posso concordar com nada que o judeu faz, com o muçulmano, mas eu tenho que respeitar aquele sujeito. Se não houver agressão, não houver violência, está ótimo. Né? Eu posso não querer participar da vida dele, da vida religiosa dele, comungar com ele. Não gosto, isso aqui, isso, claro. Mas pelo menos que ele tem direito à vida, tem direito ao livre culto. Então, isso foi um debate que surgia desde final da Idade Média e tudo mais, e vai ganhar muita força no século XVIII, com os iluministas. Que a ideia é o seguinte: para acabar a guerra de religião, para acabar a violência religiosa, que cada um tenha o seu culto, a sua fé. Pronto. É muito fácil. Não querer impor a verdade aos outros. Como acontece hoje, né, gente? Olha aí, está vendo? Intolerância, fanatismo, incapacidade de você valorizar, o respeitar o próximo. Lógico, um avanço civilizatório seria você. Um avanço civilizatório seria você, quem sabe,
comungar com o outro. Vamos lá, eu sou cristão, eu posso muito bem ir numa cerimônia judaica, uma cerimônia muçulmana, um culto de matriz africana, com toda a sua beleza, sua grandeza, sua arte. Posso assistir, eu posso participar também. Como a gente fala hoje, o sincretismo, né? É algo interessante. Na época seria era improvável, muito difícil. Mas já é um avanço. Já é um avanço com quem tem tolerância. Cada um fica na sua. Tá? É pra gente pensar depois também isso. E ao mesmo tempo que existe a ideia de tolerância, também existe a ideia de cosmopolitismo. Porque não tem como negar. A tradição ocidental é uma tradição de origem, né, eurocêntrica, brancocêntrica, digamos assim. Né? A Europa é tudo e os demais regiões do mundo são o quê? São periféricas. A grande ideia é essa. O cosmopolitismo, ele permite o quê? Primeiro, claro, tem um certo tom exótico, de você querer conhecer o mundo, ser um cidadão do mundo. Então, ou seja, eu posso ser brasileiro, posso ser alemão, posso ser inglês, não importa. Eu me sinto bem em qualquer parte do mundo. Por quê? Porque eu reconheço a humanidade em qualquer parte do mundo. Pode ser culto diferente, cultura diferente, etnia diferente, língua diferente, mas eu vejo que existe uma unidade comum. A humanidade é única. Os povos são vários. As etnias são várias. Mas a humanidade é única. Então o ser humano está acima das contingências históricas. Então a mesma racionalidade que move como ocidental é a mesma que move também o oriental. É um debate que também se coloca na época. Então a ideia de tolerância e cosmopolitismo. Lógico, na época, século XVIII, ainda tinha uma visão exótica disso, tá? Mas que já é um avanço. Hoje o turismo ele tenta ver com uma leitura mais mercadológica essa troca entre culturas, mas que é importante também. É importante porque a gente precisa valorizar a dignidade humana, precisa valorizar o trânsito entre as pessoas. Conhecer as culturas é conhecer pela viagem, pelo turismo, pelo intercâmbio, né? Pela leitura, pela cultura do outro, que muitas vezes a gente não consegue apreender na totalidade, mas é uma valorização do outro. Então, o cosmopolitismo ele permite o quê? A gente criar uma ideia de humanidade rumo ao estado de progresso, de bem comum. Aí eu faço então a análise da própria ideia de progresso. O progresso é uma linha contínua da, da ignorância para a razão, para a barbárie, para a racionalidade civilizada. Então a humanidade avança sempre. A leitura iluminista é muito otimista. Ela pressupõe que a humanidade nunca para, sempre avança. Ela avança a nível moral, ou seja, né, de aumentar a ideia de felicidade, bem-estar social, de integração, de tolerância, cosmopolitismo, defesa da dignidade humana. Isso é o progresso moral do homem. Progresso material, progresso técnico, pela ciência. Nós já vimos. A ciência, ela depura seus traços supersticiosos, fabulosos, para se tornar pura, tornar verificável, factual. Astrologia, astronomia. Alquimia, química. E por aí vai. A medicina, a biologia, a matemática, a física, são ciências metrificadas, verificáveis. Então elas vão promover um progresso material, que vai influenciar muito a vida humana, melhorar a qualidade de vida. Então é uma leitura otimista. Ao contrário de visões anteriores, que eram mais pessimistas, nada vai mudar, as coisas são como elas são, porque Deus quis assim. Tem um traço resignatório ali, né? Um traço de moral resignada. Mas acreditando só que o bem é fora da Terra. Não, os iluministas acreditam que o bem se dá na Terra. Pelo trabalho, pelo mercado, pelo empreendedorismo, pela transformação da natureza. Então isso é muito importante. É uma leitura otimista. Tá? Nós passamos de um estado que o homem é dominado pelo medo, pelo arbítrio, pela natureza, para o homem se tornar um ser que domina a própria natureza. Claro, isso tem um preço a pagar. Mas o plano positivo disso é que agora somos senhores da Terra. E isso vai mudar a vida humana. Vai melhorar a qualidade de vida, melhorar a educação, melhorar o saneamento básico, a alimentação. Olha aí, a tecnologia, a técnica, o progresso material vão influenciar a nossa infraestrutura. Então vão permitir a revolução industrial, vão permitir o avanço do mercado, as trocas sociais, comerciais. É muito bom para a humanidade. Tá? Então temos aí vários autores que vão falar isso, a ideia do progresso. Sobretudo com Condorcet. Ele vai falar uma coisa bem interessante. Nós vimos a razão humana formar-se lentamente pelos progressos naturais da civilização. A superstição apoderar-se dela para corrompê-la. E o despotismo degradar e entorpecer os espíritos, sob o peso do temor da felicidade.
Ou seja, a razão humana crítica, que valoriza a autonomia, valoriza, valoriza o pensamento livre, o debate, o diálogo, a clareza, a transparência. A razão vai vencer as trevas da ignorância. As trevas da ignorância são dominadas por quê? Pelo poder autoritário, pelo obscurantismo, pelo fanatismo, pela superstição, pelo medo do oculto. Não há nada de oculto que não seja revelado. Né? Para o plano científico, a ciência desvela tudo, a razão desvela tudo. A razão elimina o mito. A razão elimina o mito, a superstição, a fábula. Tudo agora é explicado, tudo agora tem um sentido. Progresso. O projeto iluminista vê a humanidade com uma trajetória linear rumo ao infinito. Então é uma leitura de otimismo, esperança de um mundo melhor. Então todo tipo de governança autoritária, todo tipo de despotismo, ele depende do medo, da superstição, da angústia, depende de uma série de arbítrios, depende de uma série de incertezas humanas para que nós possamos viver sempre nessa dominação política ideológica. Então, todo governo democrático, republicano, pressupõe o cidadão livre, independente, que pense por conta própria, que seja esclarecido, que leia, que estude. Claro que na época, no século XVIII, a coisa está muito atrasada ainda, mas já havia então esse elan, esse espírito de você ler, pensar, estudar, de você se cultivar nas artes, nas ciências, na educação pública e privada. Tá? É algo que a gente precisa enaltecer como algo extraordinário para a nossa dignidade. Então, é importante vocês lerem no texto que temos aí uma série de fragmentos que vão falar disso. Progresso, progresso, progresso. Não há progresso moral sem progresso material. Sabe? São quase que estruturas que se retroalimentam. O progresso moral não é só o progresso do bem, digamos assim. Não é você ser um bom cidadão, você ser certinha, não. Totalmente equivocado. Progresso moral é você se civilizar. Você ter uma visão mais ampla, tolerante, uma visão mais cordata, uma visão mais democrática, mais includente. Igualdade, fraternidade e liberdade, que é o grande lema da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a radicalização do ideal iluminista. Ou seja, o fim da tirania, a eliminação de todo o despotismo. Viva a República! A República ela depende de quê? De pessoas que tenham conhecimento, que tenham capacidade de agir, de pensar, de serem conscientes da sua própria dignidade humana. Então, gente, vejam bem, é uma linha contínua da modernidade. O humanismo, o renascimento, está tudo ligado. Pode mudar um pouco a configuração, a historicidade, mas é um projeto contínuo do homem. A razão acima de tudo. Ciência acima de tudo. Ponto interessante. O iluminismo não é contra a religião, não é contra a fé. Porque cada um tem sua esfera, como até já falei antes. Né? A fé cuida da alma, a ciência cuida do corpo, do mundo material. Dá para conciliar. Dá para conciliar. A questão é que tenhamos uma religião da vida, uma religião da razão, uma religião que não se baseie mais no medo, na angústia, na incerteza. Uma religião do amor, uma religião da fraternidade, da verdadeira solidariedade e caridade. Então, todas as religiões clássicas se baseiam nisso. Só que os teólogos, os sacerdotes e a própria burocracia institucional rompeu esse paradigma. As religiões tradicionais romperam com essa ideia de bem de verdade. Então é uma grande pobreza para a vida humana. Tá? Infelizmente, nós tivemos um atraso civilizacional por causa da religião sonalizada que não cumpria o próprio texto sagrado, seja a Bíblia, seja a Torá, seja o Corão e por aí vai. As religiões hegemônicas sempre foram autoritárias porque elas manipularam a opinião pública, as massas, em nome de um projeto de poder autoritário obscurantista, que até hoje está vendo isso. Uma religião cada vez mais materialista, que demoniza o outro, estabelece uma relação maniqueísta do bem contra o mal, ao invés de pensar que todos nós buscamos o bem, a verdade e a justiça. Um perigo para a democracia, a religião autoritária. Então a dignidade humana ela passa por reconhecer que todos somos iguais, todos somos dignos. Então olha só, temos aí a defesa do pensamento crítico, da autonomia, da liberdade, a defesa da liberdade de expressão, que vejam bem, liberdade de expressão não é liberdade de ódio, não é discurso de ódio, que é até um tema que está muito colocado hoje. Né? Eu tenho liberdade de expressão. Para expressar não é a ofensa ao outro,
que vai contra a dignidade do outro, mas é para ter o pensamento crítico. Então eu posso criticar o governo, posso criticar qualquer autoridade, desde que seja baseado também, baseado em dados, que senão vira o que? Achismo. E achismo é senso comum. Eu não quero senso comum, eu quero bom senso, eu quero razão, eu quero crítica. Posso criticar tudo, tem que conhecer. Uma questão de decência moral. Ah, eu não gosto de autor tal. Você já leu? Não, nunca li. Ah, eu não gosto desse governo que ele é X. Ah, você conhece o governo? Você já estudou? Não. Ah, porque falaram pra mim. Então você é um idiota. Ou seja, você é uma pessoa que não pensa conta própria. Você é uma pessoa que deixa dominar. Cabresto, gado, como se fala hoje. E o gado sempre existiu. E hoje, cada vez mais na sociedade obscurantista, ele é muito forte. É um perigo para a democracia, mais uma vez. E o dominismo combina com a democracia, com a república, com o Estado democrático de direito, o Estado constitucional, com instituições fortes. Defesa da instituição é fundamental para o mercado. Até um debate de hoje também. Como é que eu posso pensar no mercado pujante se você não tem estabilidade política? Se tudo é incerto, se tudo é autoritário, se tudo é fluido, se existe risco de terrorismo social, se existe risco de ruptura social. Então qualquer ameaça golpista sempre vai ser um choque contra a democracia e contra o projeto de racionalidade pública. O cara que defende isso é um inimigo da democracia e do bem comum. Então, outro ponto importante também é a questão do dominismo aplicado às instituições penais. Numa visão antiga do antigo regime, qual é aquela ideia? Você vale pelo seu status social. Então, se você for uma pessoa rica, você vai ter mais prerrogativa do que um pobre. Se um pobre roubasse uma galinha, dependendo da situação, ele seria executado. Ou se o rico estuprasse alguém, fosse um pedófilo, por exemplo, ele poderia pagar uma multa e tá tudo bem. Porque, claro, ele é uma pessoa que tem talentos, né? Tem muitos talentos sociais. Então, para que você vai eliminar o rico? Você pode pagar uma multa e ficar tudo bem. Ou nem paga multa também, né? Tem isso também. Então, o antigo regime você não tinha uma tipificação rigorosa de penas. Quem é inimigo do rei tem todo o poder. Quem é inimigo do rei, quem é pobre, quem é periférico, não tem direitos. É morte na certa. Ou, quem sabe, masmorra, galés, trabalho forçado até morrer. Perda da liberdade. Então não havia métrica, não havia uma física jurídica, ou seja, leis rigorosas para todos, isonomia. Então, sobretudo na Itália, com Beccaria e Pietro Verri, nós vamos ter o quê? A influência do dominismo no sistema penal. Um debate sobre a racionalidade das penas. Para cada delito, uma pena adequada, que sempre seja proporcional e que reconheça a dignidade do apenado. Ou seja, o sujeito roubou uma galinha. Tá, se causou prejuízo lá pro granjeiro, paga a multa se for o caso puder, ou faz um trabalho para ele, para compensar. Para que vai cortar a mão do cara? Ele vai matar. Ele roubou a galinha não foi para vender, talvez, foi para matar fome. É um crime, é um delito pequeno. Né? Ah, ele agrediu alguém. Claro, nunca convém. Mas será que de repente com uma multa não resolve isso? Você sempre tentar atenuar ao máximo a punição ao indivíduo mediante o acordo entre as partes. Ou então, se ele for preso, que ele fique um tempo razoável, mas para que ele possa se reeducar também. Então, a visão dominista no sistema penal, ela visa o aprimoramento moral do homem. Não basta deixar o cara mais morra para apodrecer, ele tem que repensar a vida dele, a conduta dele, o instrumento de conduta, que na teoria seria fundamental uma democracia moderna. Isso acontece bastante em países civilizados, onde existe um trabalho de reconstrução moral do sujeito, regeneração moral do sujeito. No Brasil está muito atrasado porque nós temos uma série de problemas estruturais. A falta de uma democracia plena, uma democracia substantiva, para aprimorar a dignidade humana. Mas é uma luta contínua. O Estado Democrático de Direito é um Estado que visa sempre mitigar todo arbítrio penal sobre o sujeito. A questão da pena de morte. Eles defendem a pena de morte na época, até porque não acabou assim, mas que fosse em casos muito restritos. Sobretudo no caso de um traidor da pátria, lesa majestade, né, dependendo da situação, quando a majestade faz um governo bom e o sujeito vai lá e mata o rei. Ou seja, em casos que a pessoa coloca em risco o Estado. Esse sim seria merecedor da pena de morte. Mas ainda assim, com todo o aparato legal. Nada de punição arbitrária, sem devido processo legal, o rito penal, que a gente hoje segue muito populismo penal. Ah, castração química, isso aqui, isso que lá. Né? Mas será que é para todos? Né? Temos aí.
Tem muita gente que defende pautas costumes, mas na hora vamos ver, quando comete delito, ela passa pano. Ser público caiado. Né? Para o outro, o rigor da lei. Para mim, todo benefício. Acontece isso o tempo todo. Né? Você só condena o outro. O cara que não é do teu grupo político. Quando é o seu próprio grupo político, você, né, apazigua os ânimos, está tudo bem, foi bem assim, né? É muito fácil. Sobretudo em políticas autoritárias, obscurantistas e disruptivas. Moralistas, né, só na cara, porque por dentro são podres. Esse debate sempre existiu. A hipocrisia do moralismo. Tá? Que o iluminismo tenta romper com isso também. Ou seja, sejamos sensatos, sejamos transparentes e abertos. Por quê? Porque é justamente para evitar esse tipo de exposição farisaica. Então, o iluminismo penal tenta enfrentar todo o populismo, todo tipo de arbítrio. Então, que cada punição tenha uma proporção adequada para quê? Para que você não lese a dignidade humana, para que ela possa resgatar-se. Que é essa a ideia. Cabe ao Estado lutar para que o homem volte ao bem. Todos nós somos bons. Nos corrompemos pelos maus costumes, pela falta de cuidado, pelos vícios, mas pode voltar a ser bom. Então, para isso, cabe ao Estado colocar você em ordem, ortopedia, colocar você na ordem. Né? Então, que a punição não viole o corpo nem a mente do sujeito, que seja pelo trabalho, pela educação, pela disciplina. Isso é bem importante. E aquela leitura. Quantas pessoas foram mortas ao longo da humanidade por erro jurídico? Então é melhor você condenar. É melhor você condenar o inocente ou libertar 10 culpados. Quem vai dizer esses autores? É melhor você libertar um culpado por erro jurídico do que você condenar o inocente. É muito mais grave condenar o inocente. Ah, tem uma leitura moral disso. Ah, mas se você matar o inocente, ele vai pro céu. Bobagem. Bobagem, porque a virtude tem que ser amortecida. Então é melhor você perdoar o vício do que você condenar aquele que é virtuoso por um erro técnico. Tá? É muito importante também. Então, ou seja, aqui temos a base chamada de direitos humanos. Os direitos humanos são inalienáveis para todos, todas. Não importa se seja criminoso, não importa se seja uma pessoa cordata. Se dão de bem, muitas vezes, mascara essa hipocrisia. Porque você se dão de bem, mas paga imposto. Você se dão de bem, né, mas agride, mas você é violento, mas você é truculento, mas você comete fraudes contra o Estado. Quanta gente se dando de bem, mas faz gato, por exemplo. Quanta gente se dando de bem, mas frauda, né, imposto de renda. E por aí vai, né? E faz o jeitinho para ganhar vantagem. Então, tem muita gente hipócrita por aí. Então, esse tipo de leitura, devido à licença, já estava na época. Né, que nós tínhamos uma leitura republicana da coisa pública, baseada na ideia de igualdade. Tá? Não existe liberdade plena se não for baseada na fraternidade e na igualdade. Ou seja, hoje aquele debate, é melhor liberdade ou igualdade? Igualdade não é você valorizar a mediocridade. Todo mundo igual perante a lei, mas todo mundo é pobre. Não é nada disso, é uma bobagem que é colocada. Igualdade é que nós temos plenas condições de emprego, renda, talentos. Ou seja, que cada um tem a possibilidade de expressar seu mérito, seus valores. Igualdade perante a lei. É a única forma de nós termos uma sociedade isonômica e metricamente equânime. Igualdade de condições para todos, nesse aspecto. E que exista a justa distribuição dos bens e talentos, né, os bens sociais. Então, direitos humanos, eles são uma grande conquista da humanidade, que até hoje ratifica as cartas missionais. Ou seja, que ninguém pode ser considerado culpado sem devido processo legal. Ou seja, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Isso é fundamental. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Né? É a defesa da razão, da educação, que direito humano é esse direito à moradia, educação, trabalho. Isso é uma conquista que vai acontecendo ao longo das eras. Na visão dominista, os direitos humanos está associado à direito à propriedade. E a propriedade liberal, ela é a propriedade, a posse da terra apenas. É a posse produtiva. Ou seja, se eu tenho posses e eu não produzo, isso não tem valor social. Que é uma leitura utilitária, pragmática. Eu tenho que produzir. Eu tenho um terreno que é improdutivo, era melhor ele ser vendido para outro que está interessado em produzir. Construir algo decente ali, razoável, construir, quem sabe, uma casa, construir um bar, um comércio, né?
um território, um terreno que não tem uso social pleno, ele prejudica o próprio bem comum. Então, o próprio capitalismo liberal, digamos assim, na sua origem, e com esse traço dominista, ele vai defender o uso máximo dos bens, porque isso vai promover o bem comum. Mais comércio, mais indústria, mais negócios. Até conecta com a aula sobre os vícios privados e atitudes públicas. Ou seja, existe esse traço, né, de que quanto mais empreendedorismo, quanto mais mercado, mais você vai promover o bem comum. Vai ter um equilíbrio social, vai ter um progresso para todos. Uma leitura bastante otimista, mas que é interessante da forma. Né? Ela pensa o homem como um ser sempre capaz de ir além, avançar, nunca se dominar pela mediocridade. Mais e mais. Felicidade plena. E a felicidade decorre do progresso, da razão, da luz. Ou seja, mais uma vez importante, voltando, pensar conta própria. Então vejam bem que as garantias jurídicas, as garantias penais, as garantias morais do homem permitem que você tenha o quê? Sua propriedade, sua casa, seu negócio, e o Estado não interfere nisso. Se o seu negócio é lícito, não prejudica o bem comum, não interfere na finança pública, ou seja, não faz algo contrário ao bem comum, é legítimo. Não cabe ao Estado cercear. Então tem uma conexão muito forte entre o iluminismo e o liberalismo, social e político, né? Mas sempre comprometido com o bem comum. Então veja bem, seria uma espécie de interseção entre o social e o capital, digamos assim. Então pense bem sempre nisso. O iluminismo ele é um processo histórico, mas faz parte também de uma leitura global do homem. Em toda época vamos encontrar pessoas iluministas. Até brinco, iluminista é um iluminado, digamos assim, pode ser. Então, nas artes, nas ciências, no intelecto, nas academias, onde uma pessoa que pensa conta própria, onde uma pessoa que pensa conta própria, nós teremos uma pessoa iluminista. É o grande recado que nós temos para a humanidade.